E uma intoxicação por monóxido de carbono pode ter sido a causa da morte de 4 jovens encontrados em uma BMW no dia 1º em Balneário Camboriú. Ainda que seja somente uma suspeita, o caso levantou um alerta para os perigos do composto que tem alto índice de mortalidade. Uma ameaça invisível e muitas vezes fatal. O monóxido de carbono é um dos gases eliminados pelos escapamentos de carros que funcionam com gasolina, diesel ou álcool. Também é produzido durante incêndios e em outras fontes de combustão. Churrasqueira, fogão, forno a lenha, aquecedores a gás ou a querosene, caldeiras, né? Algumas casas têm caldeira para aquecer a água, aquecedores também. Então todos esses o carro, né? O carro também, o escapamento do carro produz o monóxido de carbono. Então se a pessoa tiver com o carro ligado, por exemplo, uma garagem fechada, vai ter uma alta concentração de monóxido de carbono. No dia 1º, 4 jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Uma perícia preliminar identificou uma perfuração no cano de escape entre o motor e o painel, o que poderia causar uma intoxicação. A causa das mortes ainda deve ser confirmada pela polícia científica, mas a possibilidade foi suficiente para trazer o assunto à tona e acender um alerta. Porque o monóxido de carbono, como ele não tem cheiro, a pessoa não percebe que está inalando o monóxido de carbono. E ele produz, numa fase inicial, sintomas leves, como dor de cabeça, enjoo, sonolência, que geralmente a pessoa não identifica que é uma possível intoxicação. Ele acha que pode ser uma intoxicação alimentar, uma bebida alcoólica ou simplesmente sono. O monóxido de carbono interrompe o transporte de oxigênio para tecidos do corpo, causando asfixia mesmo quando a pessoa respira uma quantidade de ar suficiente. O monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, que é responsável dentro da corrente sanguínea pelo transporte do oxigênio. E ele se liga à hemoglobina, então o oxigênio, mesmo que a pessoa respire oxigênio, mesmo que tenha oxigênio naquele ambiente, o oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina. Então o sangue não consegue transportar a hemoglobina numa quantidade suficiente para os tecidos, para as células do nosso corpo. E as células precisam do oxigênio para funcionar, todas elas. Para evitar a exposição ao gás, uma das principais recomendações é manter ambientes ventilados e, em caso de inalação, retirar a vítima do local e acionar a emergência. A orientação é sempre deixar pelo menos alguma entrada de ar em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, seja numa garagem, numa casa, num carro, onde você estiver, deixar pelo menos uma janela aberta, não deixar aquele ambiente totalmente fechado, porque na verdade a pessoa às vezes não sabe que tem uma fonte de produção de monóxido de carbono naquele local, né? Às vezes está no local que está de visita, enfim. Então sempre ter essa preocupação, deixar pelo menos uma janela ou uma entrada de ar naquele ambiente. É importante sempre manter algum local mais arejado, né, com alguma entrada de ar.